Você já sentiu aquela ansiedade boa de acompanhar um jogo desde os primeiros anúncios? Trailer, screenshot, entrevista, e você pensa, meu Deus, isso vai ser incrível. Aí chega o Open Beta e o negócio tá mais quebrado que a minha conta bancária. Pois é, hoje vamos mergulhar em histórias de jogos que foram tão mal nos testes que nunca chegaram a ver a luz do dia. Bem, alguns até viram, mas foi só um suspiro antes do adeus final. Então, fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Hoje a gente vai embarcar numa jornada épica e um pouquinho triste, pelos jogos que não sobreviveram aos seus testes. Alguns foram massacrados pelo público, outros implodiram sozinhos e tem até caso que virou lenda urbana no mundo gamer. Então já pega a pipoca e o refrigerante, se ajeita no sofá porque você não vai querer perder esse vídeo. Paragon, quando o próprio criador abandona a criação. Imagina só um MOBA em terceira pessoa, gráficos lindos, dignos da Unreal Engine, heróis estilosos e uma pegada mais agressiva do que LoL ou Dota. Esse era o Paragon. O jogo conquistou uma base de fãs bem fiel no Open Beta, mas era tipo aquela festa que você convida todo mundo, mas só aparece o seu primo e dois vizinhos. Então, a Epic, vendo o Fortnite explodindo, pensou, pô, aqui é que tá o ouro. Resultado, em 2018 puxaram a tomada. Como consolação, liberaram todos os assets de graça para outros desenvolvedores. Até hoje tem jogo indie usando cenário, arma e personagens do Paragon. Um cancelamento triste, mas com legado digital espalhado pela internet. E se você acha que isso foi ruim, espera até escutar esse próximo aqui. EverQuest, Next e Landmark. O castelo de areia da Daybreak. EverQuest Next prometia ser o MMO mais revolucionário da década. Landmark era tipo um Minecraft com esteroides para a comunidade mostrar suas criações, mas no beta, era bug atrás de bug, menus que pareciam calculadora científica e quase ninguém jogando. O hype morreu antes mesmo do jogo nascer de verdade. Então em 2016 a Daybreak fechou os dois projetos de uma vez só. Fable Legends. O conto de fadas sem final feliz. Fable sempre foi sinônimo de humor britânico e escolhas morais divertidas. Fable Legends tentou inovar com multiplayer 4x1. 4 heróis contra um vilão controlado por um jogador. Parece maneirão, né? Mas na real o que o beta mostrou foi um combate sem alma, ritmo estranho e aquele tempero que a franquia tinha simplesmente desapareceu. A Microsoft fechou a Lionhead Studios em 2016 e junto o jogo desapareceu. Ah, e só uma curiosidade, os caras já tinham até microtransações planejadas antes mesmo de lançar o jogo. Talvez foi o destino que poupou a gente de algo pior, né? E agora vem aí um MOBA que tentou se destacar, mas não sentiu nem o cheirinho da fama. Dawngate, o MOBA que até tentou, mas não vingou. A EA entrou na febre dos MOBAs com Dawngate. Mapas flexíveis, personagens interessantes, mas não foi suficiente. Um ano e meio depois de testes, soltaram a clássica carta de relações públicas. Não estamos atendendo às expectativas. Traduzindo para o bom português, a grana não vai dar. Hoje, quem jogou lembra com carinho, mas é mais um exemplo de que nem toda boa ideia sobrevive num mercado tão competitivo. Agora, se você está curtindo essas histórias, já deixa o like, porque agora vem um caso que deu origem a um sucesso gigantesco. Project Titan, o pai secreto de Overwatch. A Blizzard passou 7 anos desenvolvendo Project Titan, um MMO ultra secreto. Bom, nem tanto já que a gente está falando sobre ele, né? Mas nos testes ninguém entendia qual era o objetivo. Então cancelaram e reaproveitaram as melhores ideias e dele nasceu o Overwatch. Quer mais uma curiosidade? Então lá vai. Muitas armas, personagens e mapas do Titan foram reciclados. É o caso de um fracasso que deu vida a um sucesso estrondoso. Agora se liga nesse próximo, pra mim é o mais engraçado. NBA Elite 11, o glitch do Jesus Bynum. Cara, esse foi brabo, demo liberada, hype moderado, até que a internet descobriu o bug mais icônico da história do basquete virtual. Os caras descobriram como fazer o jogador Andrew Bynum flutuar no ar com os braços abertos na posição de crucifixo. Não precisa nem falar que o vídeo viralizou e a EA cancelou tudo. As raras cópias que ainda estão por aí viraram itens de colecionador. Ghost Recon Frontline, a batalha perdida da Ubisoft. A Ubisoft quis transformar Ghost Recon em Battle Royale tático, mas no beta, meu amigo, o jogo parecia sem identidade, tinha menu bugado e o gameplay não tinha emoção nenhuma. E olha que estamos falando de um jogo da franquia Ghost Recon, hein? O feedback foi tão ruim que esse jogo foi cancelado antes mesmo de abrir o teste beta para o público. Esse foi um tiro que saiu pela culatra literalmente. Thrill Kill, o proibidão do PlayStation. Esse é uma lenda viva.
o jogo de luta ultra violento do PlayStation 1. Ele já estava prontinho para ser lançado e a publicadora disparou. Polêmico demais. Resumindo, o jogo foi cancelado, mas o código vazou na internet e virou jogo cult. A galera chama esse jogo de Mortal Kombat da Deep Web dos anos 90. E até hoje você encontra vídeos bizarros dos golpes e personagens que parecem ter saído de um pesadelo. Hienas, o assalto espacial que nunca aconteceu. A SEGA apostou num FPS multiplayer com piratas espaciais roubando tesouro em gravidade zero. Aí, toda felizinha, lançou o beta. Pra quê? O jogo era genérico, confuso e caro demais, então vamos à matemática simples. Feedback morno, mas custo alto igual cancelado. Isso aí, esse jogo foi cancelado em 2023. Bem, foi pro espaço literalmente. The Day Before, o colapso em 4 dias. Prometido como MMO de sobrevivência revolucionário, visual incrível, mas o que veio mesmo foi um festival de bugs e sistemas totalmente quebrados. Lançaram em Early Access no PC e em 4 dias, repito, 4 dias desligaram os servidores. Foi do hype ao cancelamento em tempo recorde. Mas e aí, rapaziada? Qual desses cancelamentos você acha que se tivessem dado um valorzinho maior pro jogo, ele poderia ter até feito sucesso? E tô curioso, você chegou a jogar algum desses betas ou só assistiu o caos de longe? Comenta aí porque eu quero muito saber. E se você gosta desse tipo de conteúdo, mas ainda não é inscrito, se inscreve que tem vídeo novo toda semana. Aí aproveita que já tá por aqui mesmo e assiste esse vídeo que o YouTube tá te recomendando porque tá top também. Então, muito obrigado por assistir até o final, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!